Episódio 3. E uma coisa em questão é que eu não levei cobertor, mas era um friozinho assim bem forte que eu passei lá. A gente saía pra ir pra aula, às vezes estava marcando -1 assim na rua. Uma das coisas negativas que eu percebi na Argentina eram as ruas que não eram muito limpas, assim. Uma das coisas que mais me incomodavam era um cocô de cachorro. Eu notava que as pessoas não tinham um sorriso lá muito bonito e muito limpo. Eu percebi muito esse machismo, eu comentei muitas vezes e que me incomodava. Eu achei as padarias da Argentina meio estranhas. Surgiu a oportunidade de ir de trem pra lá, de Córdoba pra Buenos Aires tem trem. Era uma viagem muito legal, todo mundo falava. Uma viagem muito bonita que dura 24 horas. E eu comecei a pensar muito em ir. Até que eu fui lá, decidi comprar a passagem para um mês, eu acho que foi um mês antes ou 2 meses antes, para essa viagem antes de eu vir embora. Será que eu faço essa viagem para Buenos Aires ou não? Continuava brigado com meu colega de quarto, então não sei o que eu faço. Será que eu vou para Buenos Aires? Eu devia ir. Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e este é o Egocêntrico. O quê? Não, sem dancinha hoje. Já paguei bastante mico nessa série, né? É? Da audiência? Tá, então vai. Hey, hey! Mais um vídeo dessa série espetacular, essa série demais, cheia de fãs por aí. Exagerei? Claro que exagerei como sempre. Não temos fãs, mas a série tá bem legal de fazer. 5 anos do meu intercâmbio na Argentina, se você não sabe do que eu tô falando. Volta 3 casas. 3 casas, temos já 3 episódios anteriores, esse é o 4º. Então quero aproveitar que a gente tá começando o vídeo e já pedir pra vocês que se inscrevam no canal. Vai lá em cima, se inscreve, toca o sininho que fica do lado da inscrição para receber notificações de vídeos novos e ficar por dentro de todas as novidades aqui no Egocêntrico. Vem aqui nos comentários também, deixa seu comentário, diz o que você tá achando dos vídeos e não esquece o mais importante do que tudo, o likezinho para ajudar na difusão do nosso conteúdo. Bora lá que tá cheio de coisa para falar ainda. Uma coisa que eu não expliquei para vocês nos episódios anteriores, eu cheguei a dizer que tinham vários outros brasileiros, além do nosso vínculo ali mais próximo, tinha vários outros brasileiros do nosso programa e fora do nosso programa também. Alguns já tinham alguma familiaridade ali com a língua espanhola, então eles não precisavam fazer aquele curso que acabou aproximando uma parte dos brasileiros ali. Então, tinham outros brasileiros que a gente acabou conhecendo, e dentre eles teve um que fazia pós-graduação, o nome dele é Tadinei, e um outro que também era da graduação, e ambos eram amigos nossos também, não tão próximos, mas a gente também saía juntos e tal. E já nesse final de intercâmbio, eles começaram a se despedir. Esse Tadinei, que era da pós-graduação, ele era casado, tinha uma filhinha recém-nascida na época, agora ele já tem mais filhos. Ele estava bem ansioso para ir embora, ele até fez uma viagem anterior pro Brasil, porque como ele era casado, ele ficava meio preso, né, assim, com o país de origem, ele até chegou a voltar antes e tal. Ele foi um dos primeiros a se despedir, então a gente marcou um barzinho lá com ele, fomos todos, já começou aquele clima de despedida, e demos tchau, fizemos ali aquela festa do Brasil. E aos poucos, cada brasileiro já estava começando a se encaminhar, a ajustar a sua volta para o Brasil, o seu retorno. Então eu também já estava começando a me organizar um pouco melhor. E eu estava com aquelas passagens compradas e estava próximo dessa viagem para Buenos Aires e eu estava pensando, realmente, será que eu vou para Buenos Aires ou não? Então eu pensei muito se eu ia. E o que vocês acham? Vocês deixaram lá no outro episódio, uma amiga minha disse que acha que eu fui. Eu tava bem assim pra baixo, os meus amigos já estavam meio que fazendo outros programas, eles fizeram uma viagem diferente. Nesse mesmo final de semana, não os dois, um dos que moravam lá comigo, aquele que saiu do quarto, ele também tava fazendo uns outros rolês assim dele, umas viagens que foi bem legal. E eu acabei ficando bem desanimado para ir para essa viagem para Buenos Aires sozinho. Tava me sentindo muito seguro, eu sabia que Buenos Aires era uma cidade muito grande. Tanto que as americanas disseram que lembrava Nova York. Então imaginem,
o porte para eles de Buenos Aires era bem grande também. Eu comecei a ficar muito inseguro e chegou no final de semana com as passagens compradas. Tava pensando se eu iria ou não e eu acabei não indo para Buenos Aires com as passagens de trem compradas, pagas, em uma classe boa ali, que é a Pullover, como eu expliquei no outro episódio, é uma meia classe ali entre a primeira classe e a econômica, ela já tem um semileito, e eu não fui para Buenos Aires simplesmente porque eu tava me sentindo assim bem deprimido. Quem tem depressão sabe como funciona, às vezes tu não quer fazer nada, eu não queria fazer, eu não me senti seguro, não me senti animado, e decidi não ir. Se eu me arrependo, sim, eu respeito o momento, aquele momento eu não tava mesmo a fim de ir, então foi o melhor que eu pude fazer, foi não viajar, e eu não viajei. E foi assim, as pessoas ficaram bem admiradas e eu decidi que eu não iria, eu não fui, fiquei ali em casa aquele final de semana, que também foi bem deprimente, assim, porque os nossos vínculos já estavam bem balançados, até o outro menino que morava lá também, a gente não tava se falando muito. Sempre rola bastante atrito, assim, quando tu fica muito tempo com as pessoas, né, a gente ficava grande parte do tempo junto e começou a complicar a situação. Então tava chegando próximo de eu ir embora. A primeira pessoa ali do nosso vínculo maior que moravam com a gente foi o meu ex-colega de quarto. Chegou o dia de ele ir embora e eu ainda não tava falando com ele, ele tava bem chateado. Eu também tava chateado com ele, mas não era algo tão forte assim. Com ele tinha ficado muito chateado comigo e eu não sabia se ele se despediria ali de mim, pelo menos pra gente fechar aquele ciclo ali, se despedir e tal, e agir como pessoas maduras e adultas. Mas ele simplesmente foi embora. Eu não lembro muito bem do dia, mas eu lembro que eu tava... será que ele vai vir aqui dar um tchau ou alguma coisa? Não, ele simplesmente falou lá com o nosso outro colega, se despediu e foi embora e voltou pro Brasil e deu tudo certo. E a gente nunca mais se falou desde então. Estranho, mas é verdade. A gente chegou a estar em alguns grupos assim, depois da viagem, logo que retornamos, alguns grupos no Facebook de conversa ali, de a gente conversar um pouquinho, mas esses grupos também logo se extinguiram, ninguém falou mais nada e a gente nunca mais teve contato. Eu até há pouco tempo eu vi o Facebook dele, que tinha uma atualização ali e tal, de coisas que aconteceram na vida dele, e daí eu vi assim, mas a gente se mantém amigo, mas nunca assim falamos nada. Eu não fiquei tão chateado, eu sou o tipo de pessoa... Também não vou dizer que, tu não ficou chateado porque foi tu responsável, não, com certeza não. Nós dois tínhamos atritos e tal, e muitas coisas nele me incomodavam, mas eu sou o tipo que passou assim, se não for algo extremamente grave, depois de um tempo eu esfrio e consigo agir naturalmente, tentar superar isso. Eu não notei muito isso nele, ele ficava muito moído durante muito tempo, e tudo bem, cada pessoa tem um modo de agir, um modo de pensar. A gente nunca mais se falou. Tava chegando o próximo de eu ir embora, chegou o dia de eu voltar pro Brasil, a minha passagem tava ali no dia, e eu assim, não conferi se a passagem tava no dia certo, simplesmente eu tinha a data, um print lá da volta. Não, vou ir, hoje, tá tudo certo. Fui falar com aquele nosso outro amigo que morava com a gente, ele saía muito, esse guri, ele sempre tava saindo, ele não gostava de ficar em casa, então ele saía muito. Nesse dia eu falei, hoje eu vou ir. Fui lá falar com ele, ele desceu lá comigo, conversou, daí a gente conversou um pouco mais, eu agradeci a tudo. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem algo por mim, que me ajudam, que me fizeram companhia, que fizeram algo por mim, agradeci ele muito. Ele fazia comida pra gente, ele era muito legal, a gente era amigo, mesmo que tivesse assim dificuldades, eu era também mais imaturo na época. Acredito que ele também, nós éramos mais novos, né, 5 anos a menos, imagina só. Fui lá me despedir dele, arrumei minhas coisas, a minha mala enorme. Eu tava com o dinheiro bem contado por um táxi basicamente pra ir pra rodoviária. Gente, as coisas são muito sem noção, mas eu não tava retirando dinheiro lá na Argentina. Então eu andava com o dinheiro muito contado. Então eu tinha o dinheiro mais ou menos contado pra ir de táxi, que lá só funciona táxi. O táxi lá, inclusive, tem um preço bem acessível, as pessoas usam mesmo. Isso é bem popular lá, que o táxi é muito barato. Eu não sei hoje em dia com o Uber como é lá, mas lá na época o táxi era tipo um Uber de hoje em dia. Era um preço acessível, eu tinha o dinheiro pra ir até o aeroporto, que fica a uns 15 km, como eu falei pra vocês em episódios anteriores. Então eu tinha esse dinheiro contado, me despedi do meu amigo lá
E fui. Gente, a sorte que eu me despedi dele porque eu não queria ir com atrito e isso também foi bom posteriormente. Então eu fui, peguei o táxi, fui pra rodoviária, indo embora. Já tava ali com o cu na mão pensando naquela viagem de avião que eu não falei pra vocês, mas a viagem é meio longa de avião, são mais de 3 horas, então demora muito e mais de 3 horas no avião a chance de dar merda é bem maior, né? Então eu tava ali já com o cu na mão pensando no avião e fui pro aeroporto, demorou aquela viagem, cheguei lá, pá, hoje eu vou pra casa, tava também animado, vou pro Brasil, eu vou morrer no avião ou vou ir pro Brasil? E tava lá já com muito ansioso, larguei lá do táxi, tirei minha enorme mala, uma mala cheia de coisa. Cheguei lá na companhia, quero ver onde é o voo pro Brasil, meu voo da Gol e tal. Olharam lá meu papel, não tem voo pro Brasil esse horário. Oi? Não tem voo pro Brasil nesse horário o quê? Como assim? Tá aqui, eu tenho papel. Não, olha aqui, vocês devem estar tendo um equívoco aí. Não tem voo pro Brasil? Não tô acreditando, não tem voo pro Brasil? Respira, Eduardo. Nem tudo... Não, tudo dá errado, como assim? Não tinha voo pro Brasil. O meu voo tinha sido cancelado e eu tava pensando o que eu vou fazer. Era madrugada, gente. Isso eu não avisei, eu tenho que avisar isso. Esse meu voo era de madrugada, eu saí de casa 1 da manhã, porque o meu voo era tipo 3 da manhã. Eu saí de casa e não acreditei, não tinha voo nenhum, eu tava no meio da madrugada, no aeroporto de novo em Córdoba. Meu Deus, como tudo pode dar errado, não tem como. Então eu tentei ali no aeroporto arranjar uma solução, mas como não tinha o voo, a companhia era do Brasil, não tinha ninguém lá, não tinha nenhum representante, não ia ter voo da Gol naquela porra daquela madrugada, não tinha nenhum representante, eu não tinha o que fazer e eu fiquei, meu Deus do céu, desesperado. Demorei, né, gente, pra superar isso. A gente não supera essas coisas assim rápido. Eu lembro de ter descido lá, me sentei num banco, fiquei pensando no que fazer, entrei em contato com umas pessoas. Nem com esse colega que tinha ficado ainda lá no apartamento eu entrei em contato. Eu só entrei em contato com umas pessoas aqui no Brasil, tentei ver o que eu podia fazer. Se o meu seguro, se eu tinha alguma coisa, eu paguei caríssimo no seguro, eu paguei R$1.000 por um seguro que eu não usei pra nada, não consegui contatar eles, eu não tinha celular, eles não... Tentei lá dar um jeito de ligar, mas não consegui, ninguém atendeu. Então, eu disse, eu tenho que voltar. Tá bom, vocês achavam que era assim, chegar aqui na série e tal, assistir tudo... não, né? Trabalhamos com metas para o episódio final. Esse é o episódio final, parte 1. Se vocês querem a parte 2, o final finaleira mesmo, vamos trabalhar com metas. É isso aí. Quem está de acordo, levanta a mão. As metas serão: esse vídeo precisa ter a maior quantidade de likes de todos os vídeos do canal. Então a gente vai trabalhar por enquanto com as metas de likes anteriores. Além disso, para que o vídeo seja liberado qualquer momento depois das metas atingidas, ele precisa também que o canal tenha alcançado 75 inscritos. Então, não é muito difícil, né? Se você está ansioso para descobrir o final da série, você precisa só arranjar um amigo para se inscrever no canal e deixar o seu like aqui. Tá fácil, gente. Vamos lá, eu conto com vocês, vamos fazer por merecer. Um beijão para todo mundo, até o próximo vídeo que sai quando vocês quiserem. Lembrando, se a meta não for alcançada, o vídeo será postado normalmente em até 15 dias, dependendo da minha boa vontade, é óbvio. Beijão para todo mundo, obrigado por chegar ao final do vídeo, deixa o likezinho para contar e até mais, é egocêntrico.